barba não é pecado. E muitas pessoas acham que barba é pecado. Não é pecado barba, mas nós não temos tal costume. E tudo bem a gente não ter tal costume, mas a gente não pode fomentar que isso é pecado. Parece que a novela IPDA está longe de chegar ao fim, pois nesse momento está acontecendo um conflito de gerações e Davi Miranda Neto insiste em mudar alguns costumes que vêm do seu avô, o pioneiro e fundador da Deus e Amor, Davi Miranda. Quando se fala de doutrinas e costumes, a igreja mais rígida no Brasil é a Deus e Amor. Mas Davi Miranda Neto veio em suas redes sociais explicar o motivo de certos costumes, levando em consideração a época que os costumes foram colocados em vigor pelo seu avô. E na sua concepção, muito desses costumes não precisam mais estar vigorando. Além de Davi Miranda Neto expor a sua opinião sobre os usos e costumes e doutrinas da Igreja Deus e Amor, a sua esposa também veio ratificar aquilo que o marido vem falando já há algum tempo. Você vai assistir agora nesse vídeo a nova declaração de Davi Miranda Neto e sua esposa. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Queria pedir para que você se inscreva em nosso canal, que você ative o sininho para receber todas as nossas notificações. O toque no botão curtir é sempre importante. Apoie nosso canal e faz com que você, de alguma forma, venha ajudar a vida de alguém. Uma coisa que eu ouço muito comumente, né? O Davi Miranda Neto é contra os bons costumes. Negativo. Nunca fui contra os usos e costumes, eu nunca serei contra os usos e costumes. Eu acho que de toda a doutrina vai resultar, né, em usos e costumes da sua época. A minha questão sempre foi o foco excessivo nos usos e costumes e, como a própria diretoria se posicionou, que existe uma diferença entre usos e costumes e doutrina, né? E na nossa igreja, a grande questão sempre foi essa confusão que as pessoas fazem entre usos e costumes e doutrina. O Davi Miranda construiu essa igreja do zero, foi um guerreiro, construiu essa igreja na oração, no jejum, começou somente com a sua irmã e com a sua mãe, e lá para isso em 62, e depois lá na década de 70, Deus começou a abençoar a igreja começou a crescer e eventualmente ela explodiu nível Brasil, muito em função de meu avô ter colocado testemunhos na rádio, que na época era um meio completamente secular, né? Ele foi muito criticado por isso, porque ele estava inovando, né? E a história se repete, né? Todo mundo que traz inovação acaba sendo criticado. Então não estou destruindo, não, estou buscando dar continuidade e trazer as melhorias que esse legado tão grande, tão gigante que o Davi Miranda, o missionário Davi Miranda nos deixou, meu avô nos deixou, trazer melhorias e trazer esse legado para o século XXI, é isso que eu estou buscando. Eu estou simplesmente apontando alguns exageros que eu enxergo na nossa igreja, tudo que a Bíblia fala sobre pecado continua lá, os 10 mandamentos, Gálatas 5, as obras da carne, não mentirás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, tudo isso continua proibido, gente. Deus continua abominando o divórcio, mentira é do diabo, as obras da carne são bebedices, glutonarias, dissensões, brigas, né, coisas que a gente tem visto amplamente na internet aí, um atacando o outro, outro atacando um. Honrar o legado, gente, não é manter tudo como está. Honrar o legado é dar continuidade a ele. Não tem como não honrar o impacto que o Davi Miranda trouxe no Brasil, gerações impactadas por Deus através da vida dele, então é impossível não honrar a sua vida, né? Eu honrei ele em vida e agora busco honrá-lo em seu falecimento para dar continuidade a esse grande legado, essa igreja gigante que nós fazemos parte, que são dezenas de milhares de igrejas no Brasil, quase 100 países ao redor do mundo, então não tem como não honrar. O legado do Davi Miranda é a fé e a busca intensa pela presença de Deus. Esse é o legado do Davi Miranda. Milagres e maravilhas, poder de Deus, esse é o legado do Davi Miranda. Agora, esperar do Davi Miranda teologia seria até injusto com ele, né? Que foi um homem muito simples, um guerreiro, né? Então a gente está falando sobre a verdade, nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre o Evangelho genuíno, nós estamos falando sobre isso. E não sobre uma preferência do Davi Miranda Neto, ou preferência não é preferência e nem opinião. É o que a palavra de Deus diz e o que ela não diz. É sobre isso. Então, por exemplo, meu avô falava que praia é pecado. Mas por que ele falava isso? Obviamente a praia em si, o local, a areia, o mar, foi Deus que criou. Então Deus não cria pecado. Mas Jesus falou no Sermão do Monte, o sermão mais importante que Jesus deu, Mateus 5, versículos 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Então, quantas pessoas nós temos, isso não precisa necessariamente ser somente em praia, em qualquer lugar, olhando para o corpo da mulher e desejando ela de uma forma impura, desejando ela de uma forma imoral. Isso é pecado. Jesus falou aqui em Mateus 5, versículo 27 e 28. Então, a gente começa a entender um pouco o porquê que o Davi Miranda falava sobre essas questões de vestimenta. Ele não estava errado no que ele estava falando, mas precisa se deixar mais claro o que é doutrina, o que a Bíblia fala sobre essas questões. Então, a responsabilidade não está apenas na mulher se vestir decentemente, que a Bíblia fala, não ser sensual, como a gente acabou de ler, que a Bíblia fala contra, mas a Bíblia fala também contra os olhos pecadores dos homens, né? Então, os homens também precisam fugir do pecado naquilo que eles estão olhando, e como é que eles estão olhando as mulheres, né? Então, isso sim, gente, isso é doutrina, tá? Isso, se a Bíblia fala, eu sou a favor. E isso a gente fala no Regenere, isso a gente prega sobre, né, sobre o pecado de Davi. Começou na lascívia, quando ele avistou Batseba da sua varanda, desejou ela e acabou caindo em adultério, né? Ele explica também porque seu avô proibiu o uso de barba. Na época do povo israelita, a lei de Moisés falava para não se cortar a barba, para não se aparar a barba. Era um costume da época, de uma forma de ser honroso, alguma coisa assim. E a gente vê lá em Salmo 133, versículo 2, que o óleo, o azeite escorria pela barba de Arão, que era o sumo sacerdote da época. E o próprio Isaías 50, versículo 6, Isaías profetiza sobre quando Jesus foi crucificado, em que Jesus ofereceu o seu corpo e até mesmo a sua barba ser arrancada quando ele estava passando pelo seu processo de crucificação. Então, não é uma doutrina, é um costume de época. Na nossa igreja, na Igreja de Deus e Amor, houve uma época em que não era proibido, mas começou-se a ter exageros, excessos, bigodes mirabolantes, e isso se tornou uma disputa, uma distração. Então, na época, meu avô proibiu, mudando o regulamento, para que não houvesse isso, mas muitas pessoas, infelizmente, confundem isso como um pecado ou como algo doutrinário, quando, de fato, verdadeiramente não é. A partir do momento que a gente reitera demais os costumes que nós temos um risco muito grande de fomentar a cultura da religiosidade no nosso meio, que já é muito forte. O julgamento no nosso meio já é muito forte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Barba não é pecado. E muitas pessoas acham que barba é pecado. Não é pecado barba. Mas nós não temos tal costume. E tudo bem a gente não ter tal costume, mas a gente não pode fomentar que isso é pecado, né? Porque isso é errado. Então, a gente falar que não tem tal costume é uma coisa, a gente fomentar que aquilo é pecado é outra. E aí, o que você achou de tudo isso que foi mostrado nesse vídeo? Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.